que se trata, ninguém dava muita bola para um candidato chamado Jair Bolsonaro. Então veio aquela onda antipetista, em cima de uma crise econômica monstruosa que o PT produziu e que o Lula quer que todo mundo esqueça, como se ele não tivesse nada com isso, né? Não foi ele que botou o Michel Temer na linha de sucessão, não foi ele que botou a Dilma de forma irresponsável, não foi ele que tutelou e desmanchou a autoridade moral da Dilma. Tudo isso nós vamos recuperar, mas enfim, o fato é que o povo brasileiro, numa proporção gigantesca, votou no Bolsonaro. Não é porque o Bolsonaro tinha uma história generosa, uma obra, ele não tinha. Nem o Bolsonaro tinha um projeto, ao contrário, despoderadamente ele dizia que qualquer coisa da economia, do emprego, salário, que se consultasse lá o Paulo Guedes, que era o posto de piranga dele. Você se lembra disso? Ou seja, o povo votou com mágoa, zangado, protestando corretamente, com muita humildade, eu reconheço isso, contra esse encontro terrível da maior crise econômica da história brasileira, que o PT e o Lula produziram, junto com o maior escândalo de corrupção revelada que o Brasil tomou conhecimento. Se o Moro trocou os pés pelas mãos e fez dos autos um palanque para sua ambição politiqueira e desonesta, isso todo mundo sabe, que eu denunciei desde a primeira hora. Mas não dá para esconder, não é, que o PT e o Lula transformaram a corrupção em a ladroeira, na Petrobras especialmente, numa forma central de organizar o seu modelo de política e de poder. Voltemos ao Datafolha. A grande imprensa, muito rapidamente, de novo anuncia o fim e a morte da terceira via. Bom, eu não tenho nada com isso. Para esse enterro eu não vou, porque eu nunca me reconheci neste ambiente de viúvas do bolsonarismo. É do que se trata. Eu estava ali em 18, tentando advertir o povo brasileiro, com muita humildade, mas com muita seriedade e amor, não é, e o Daciolo também estava nessa, de que essa disputa entre petismo odiento e bolsonarismo odiento ia levar o Brasil para o buraco trágico. Não deu outra. Tirei ali um honrosíssimo terceiro lugar. Quase 13 milhões de pessoas me deram a tarefa de vigiar o governo, de fazer uma oposição honesta, equilibrada, que é o que eu tenho tentado procurar fazer. Portanto, eu não tenho nada a ver com essa terceira via que a imprensa apressadamente chama e que é Moro, Dória, Eduardo Leite, tudo viúva, não é, sofrida, mal consolada do bolsonarismo. Eu estou noutra. Vamos nessa para a gente continuar insistindo na construção de uma alternativa. Mas eu acho que a imprensa passou muito apressada sobre alguns dados dessa pesquisa e já eu termino o nosso comentário do dia, porque eu também estou ansioso para ouvir o nosso cabo Daciolo, meu amigo, meu irmão, que a vida me deu. Pois bem, o Datafolha, na verdade, traz um dado muito grave, muito importante, e este deve ser talvez o dado mais relevante. Comparando o Datafolha com o Datafolha, o Lula cai 5 pontos percentuais no geral e entre os pobres cai 8 pontos. Essa é a lição preciosa, esse é o grande número que se altera fora da tal margem de erro com que os institutos sempre anunciam a possibilidade de estarem errados. Nesse caso, são 8 pontos de queda do Lula entre os mais pobres. O que está acontecendo? Ora, a inflação subiu a favela, a inflação está nos bairros, a inflação está no bolso do povo brasileiro. Na cesta básica, essa inflação galopa para 30%. A política de preço da Petrobras, a energia elétrica, o desemprego volta a crescer no Brasil, a taxa de juros está crescendo, não passa uma semana sem um grande escândalo de corrupção, enquanto o Bolsonaro anuncia despoderadamente para os seus fanáticos que esse é um governo sem corrupção. A corrupção está generalizada, tanto no grande plano, né, por exemplo, do desmonte da Petrobras, eu já falei sobre isso algumas vezes, vou voltar a falar, quanto no micro-universo, digamos assim, para não comparar com os grandes escândalos, mas assim, roubalheira no Ministério da Saúde, roubalheira no Ministério da Educação, a primeira-dama com o cheque do Queiroz, os filhos respondendo, comprando mansão, é uma ladroeira generalizada, o que nada mais é do que a coerência do Bolsonaro, que quando deputado, na época que eu fui, metia a mão no dinheiro do próprio auxílio moradia, metia a mão no dinheiro da gasolina, tinha funcionário fantasma, como comentou recentemente, confessando, e hoje tem react, né, sobre isso, o negócio do escândalo da Val do Açaí. Mas veja, o que é que eu estou querendo dizer, arrematando, para a gente não incumpridar muita conversa. Este é o sinal que nós temos que ver. Será que essa arrogância do Lula, essa falta de escrúpulo com que o Lula está fazendo com chavos, repetindo a mesma coisa? O Lula diz para nós que houve um golpe e o golpe, se houve, foi feito pelo Senado, e o Lula anda agarrado com Renan Calheiros e com Onísio Oliveira, que presidiram o Senado, que promoveu a queda e o impedimento da Dilma. O Lula está hoje se acertando com o Alckmin. Não é que eu tenha mudado de opinião sobre o Alckmin é uma boa pessoa, nunca deixei de dizer isso e não vou mudar, embora tenha me decepcionado profundamente, porque o Alckmin até ontem dizia
que o Lula era um criminoso, que a prisão do Lula era muito boa para a estabilidade política do país. Vão no Google ver se eu tenho razão. E aceitou isto que é, na verdade, a absoluta falta de escrúpulo, a absoluta atitude conchavista, né, em que o Lula junta alho com bugalho. Espera um pouquinho. Você, irmão de São Paulo, mas o Brasil inteiro, preste bem atenção. O Lula juntar em São Paulo o Alckmin e o Boulos, um egresso do PSDB e o jovem líder do PSOL, qual é o sentido disso? Qual é o programa que está por trás disso? Só dizer que é para derrotar o Bolsonaro é um oportunismo tosco, porque eu também derroto o Bolsonaro. Aliás, qualquer um de nós, pelo mesmo Datafolha, derrota o Bolsonaro. Não é não. É o Lula repetindo, envelhecido, né, cansado, né, a mesma falta de escrúpulo que fez com que ele botasse o Michel Temer na linha de sucessão. E aí você pode pensar, não, isso não é nada demais. Não, meu irmão, é o seguinte, qual é a opinião do Alckmin sobre a Petrobras? É disso que se trata. Se amanhã, que Deus nos livre, o Lula nos faltar e o Alckmin estiver na presidência, ele tem compromisso de privatizar a Petrobras. É assim que se faz? Ou o Alckmin mudou de opinião? Não é? É uma coisa grave. Qual é a opinião do Lula sobre o teto de gastos? Que é uma tragédia. O Alckmin, eu passei a campanha inteira denunciando o teto de gastos, o PT não disse nada, e o Alckmin é a favor da manutenção do teto de gastos. Então eu estou falando de coisas muito reais, muito concretas, e o conchavo do Lula só tem uma explicação: arrogância, prepotência, salto alto, e quer ganhar o governo de São Paulo com a mão do gato, aproveitando as ambições particulares, a falta de estatura moral, a falta de grandeza política dessas lideranças que estão por aí, e ele vai subornando, comprando e pasteurizando geral a política brasileira. Não existe mais ideia, não existe mais programa, não existe mais valores, é o São Lula primeiro e único que quer nos obrigar a todos. Essa é a lição. Será que o Lula não está despertando de novo essa força trágica que é o antipetismo? E essa tragédia, o resultado dela nós já conhecemos. Bom, esse é o comentário do dia, não é? E pesquisa, volto a dizer, é retrato. A vida é filme, a nossa não será fácil, o nosso filme é um filme épico. Nós precisamos ir lá em cima com disciplina, com humildade e sem querer brigar com pesquisa. E já brigando, os institutos também erram. Quer ver? Entra no Google aí e dá uma olhadinha nas pesquisas de opinião pública ano passado, ano retrasado, no finzinho do ano, nas eleições municipais de Fortaleza, o meu lugar. Nós fomos dormir no dia da eleição, pelo mesmo Datafolha, com 18 pontos de vantagem. Quando acabou de apurar as urnas, ali naquele mesmo domingo que foi publicada a pesquisa, com 18 pontos, nós ganhamos por 4. Ou seja, a margem de erro aí foi explodida em 16%. É preciso botar a barba de molho, mesmo supondo, porque nesse país é bom que a gente faça isso muito cuidadosamente, que elas são honestas, bem intencionadas e não estão vendidas nem a serviço de nenhum dos grandes e poderosos interesses do Brasil.